Traz à memória aquilo que te dá esperança. A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Seja Servo. Vamos orar? Senhor Jesus, que o teu nome venha a ser glorificado através desse vídeo e que a tua palavra venha prosperar naquilo que tem sido enviada. No teu nome eu agradeço. Amém. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Livro do profeta Jeremias, o livro de Lamentações. No capítulo 13, no versículo 21, o profeta diz, diante de um quadro, de um cenário de destruição na cidade de Jerusalém, porque o Senhor havia dito que levaria cativa, que destruiria a cidade por causa do pecado do povo, e o profeta anunciava e ninguém acreditava. E o profeta, quando vê tudo isso acontecer, Jeremias, que é um dos profetas, o único dos profetas que vê a profecia se cumprir, ele fica muito triste, muito abatido. Primeiro que o quadro dele já era um quadro difícil, porque as pessoas não acreditavam nele. Então ele sofreu com muitas coisas, muitas perseguições, muitas angústias. E em determinado momento, ali no versículo 21, ele diz assim: eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mesmo diante desse quadro, desse cenário, dessa destruição toda, eu vou trazer aquilo que me dá esperança. Eu vou me lembrar que as misericórdias do Senhor não têm fim. E por causa disso, ele segue dizendo no versículo seguinte, ao 21, por causa disso, nós não somos consumidos. As misericórdias do Senhor infinitas são a causa de nós não sermos consumidos. E ele segue dizendo, grande é a fidelidade do Senhor. Grande é a fidelidade de Deus. Que coisa linda. Que coisa linda quando nós conseguimos confiar no Senhor diante de quadros tão difíceis, diante de situações tão adversas, tão improváveis. E eu quero te contar, eu quero compartilhar contigo sobre a minha vida nos momentos mais difíceis que nós atravessamos, porque todo cristão, ele atravessa aflição. Aqueles que não atravessam a aflição, eles precisam desconfiar, porque os caminhos do Senhor são estreitos, a Bíblia diz. Quem caminha com o Senhor Jesus rumo à salvação anda por caminhos estreitos, caminhos difíceis mesmo, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus está dizendo assim, através dele ter vencido, ele é a porta. Ele é a porta para que tu possa vencer. O versículo não diz, eu venci o mundo, vocês também vencerão, como muitas pessoas dizem, né? Nós acrescentamos muitas vezes coisas à Bíblia, que a Bíblia não diz. Mas ele diz assim, quando ele diz, porque eu venci o mundo, ele quer dizer, eu venci, e através de mim vocês vão vencer também. Eu sou a porta, e quem entrar por mim também vencerá. Ah, glória a Deus, aleluia. Seja louvado o nome do Senhor. Quantas vezes nas minhas aflições o Senhor diz assim, traz à tua memória aquilo que eu já fiz por ti. Assim como Jeremias está dizendo, traz à tua memória aquilo que te dá esperança. Quantas vezes em cenários de caos, quantas vezes em cenários de improbabilidade eu te dei vitória? Quantas vezes tu foi desacreditada, desmerecida, excluída, abandonada? E o Senhor fez coisas extraordinárias. Eu não tinha absolutamente nada. Eu não tinha casa. Eu não tinha... Os meus filhos estavam afastados de mim, foram tirados de mim. Tirado pela circunstância, eu tive o mais velho com 15 anos e a minha avó disse que se eu saísse de casa, a minha ideia era trabalhar e
Foi uma produção independente, fui abandonada, né? Não foi independente porque eu era muito menina, eu acreditava no jovem a qual eu estava namorando, e quando eu disse que eu estava grávida, ele me abandonou. Aí a gente já vivia uma situação muito difícil na casa da avó, que eu fui criada pela avó, não tinha mãe, a mãe morreu quando eu tinha 2 anos, o pai entrou numa depressão tão profunda, tão terrível, nós sofremos muito por causa da depressão do meu pai, da tristeza do meu pai, não entendia muitas vezes as coisas que ele fazia, que ele praticava dentro de casa, a família não aceitava o tratamento, então passamos por situações de horror mesmo dentro de casa. E era uma casa muito conturbada, perturbada, de brigas o tempo todo, casa de ocultismo, né? A minha avó era uma mãe de santo, e eu não entendia muitas coisas, né? E muita briga, eu apanhava muito. E tive filho muito cedo, tive com 15 anos. Apanhei grávida muitas vezes da minha avó, fui humilhada muitas vezes, tinha a minha parcelinha também de arrogância e de soberba, mesmo diante de situações difíceis, nós somos humilhados, às vezes nós somos soberbos sim, nós somos arrogantes sim, né? Mas o Senhor transformou aquela situação, depois de muitos anos de sofrimento, muitos anos de sofrimento eu passei, muitos anos de sofrimento. E chegou um determinado momento, eu me casei, saí dali da casa da minha avó, continuava vivendo uma situação difícil, entrei numa outra situação, num casamento com um esposo ciumento, onde eu não podia olhar para o lado, também era agredida fisicamente. E me separei, tive um outro filho, e quando isso aconteceu de eu me separar, fui morar na casa da minha avó de novo, não deu certo, eu trabalhava, no mês que eu fiquei desempregada, eu fui morar numa casa de aluguel, eu resolvi sair da casa da minha avó, alugar um espaço, porque nós não tínhamos aquela visão, né, de dependência total, de desligamento total, né? E o meu filho ali com a minha avó, porque ela falou exatamente aquilo que ela disse que faria, ela fez, né? Ela disse que eu não levaria o meu filho quando eu saísse de casa, ela não permitiu que eu levasse, e eu me sentia amarrada debaixo daquele jugo, porque eu tinha minha avó como minha mãe, eu me sentia que não podia levar ele, não podia entrar num confronto familiar, né, para desmanchar toda a família, né? A família se posicionou contra mim nessa ocasião, para dizer que eu não levaria o meu filho, que eu não tiraria o meu filho da minha avó, né? Ela se apegou a ele. Então foi uma situação muito difícil que eu atravessei, vivi sozinha muito tempo, fiz muitas coisas erradas, pratiquei coisas erradas, né? E em outras ocasiões eu vou estar contando aqui no canal, né, os testemunhos. E aí, em dias muito difíceis, eu aluguei um lugar insalubre, não sabia alugar casa. Eu era muito jovem, eu tinha pouco conhecimento do mundo, do funcionamento do mundo. Já tinha sofrido muito pela maldade humana, fui abusada com 13 anos de idade, fugi de casa nessa ocasião. Né? Já conhecia muito a maldade dentro da casa da minha avó, era vítima de zombaria, alvo de zombaria. Eu tinha uma deficiência na coluna, né, e um problema na coluna ali, né, coluna tortinha, uma dificuldade, e, né, ou tiver algum ortopedista, vai dar um nome técnico para isso, né, eu tinha uma mistura aí, os 3 juntos, cifose, lordose, escoliose, né, um pouco de cada um, tinha uma dificuldade, era muito saliente quando eu era criança, a barriguinha bem para frente, o bumbum empinado para trás. Então minha avó disse que eu tinha tendência a ser mulher de prostituição, né? Ela falava, debochava, né, com a minha, às vezes falava em alto, em alto bom tom para que todo mundo ouvisse, né? Que eu já usava desse artifício já com 10 anos de idade, empinava o bumbum para trás, quando na verdade eu tinha um problema físico, né, e sentia dores, inclusive, me queixava de dores. Então a gente passou por muitas dificuldades, fiquei sozinha durante um período, depois que eu me separei, né, do pai do meu segundo filho, e não tinha nada, passei fome, né, passei por enfermidades sozinha, completamente sozinha, sem ter o que comer dentro de casa.
tentando entender a vida, tentando entender quem era Deus, né? Qual era o propósito da vida do ser humano, tanto sofrimento, né? Então, diante de todo o cenário, as lutas, as batalhas que eu atravesso hoje, o Senhor me surpreendeu. Um dia eu escrevi uma carta para Deus. Eu escrevi uma carta, na verdade, eu falando com Deus, porque eu sempre criei em Deus. Eu sempre, desde menininha, sempre tive fé. Mas eu queria entender essa fé. Eu nunca me contentei com aquilo que eu via. Eu queria que as coisas fizessem sentido, porque as coisas pareciam não fazer sentido. Mas eu nunca deixei de praticar a fé mesmo errada, mesmo algumas fés, caminhos errados que eu seguia sem saber, cultuando deuses. E eu fazia um questionamento na casa da minha avó. Preparava os trabalhos ali. A minha avó era mãe de santo e muitas vezes as pessoas iam na minha casa, na casa da minha avó, e eu preparava, ensinava até as pessoas a fazer as oferendas, as bandejas, né? A gente ia comprar os materiais para a avó, né, e preparava, só que eu queria entender aquela casa religiosa que era sempre conflitante, né, e ao mesmo tempo eu ficava perguntando sobre, existe o Deus tal, Deus tal, Deus tal, e se eu der mais para esse, e exatamente o que a Bíblia fala, né, se tem o Deus do amor, tem o Deus do dinheiro, tem o Deus do pensamento, e eu ficava nesses questionamentos, eu queria entender isso. Né? Se eu não tiver dinheiro para fazer uma oferenda para esse, como é que eu vou fazer? E eu tinha muitos questionamentos, e sobre toda aquela situação ali de desprezo que eu também atravessava, né? Então, tinha alguns momentos bons, né? Tinha, porque em todo lugar, né? Tem lugares que a gente consegue o refrigério do Senhor. A gente pode ver a mão do Senhor se manifestando muitas vezes, né? Na nossa vida. Mas o Senhor, ele se manifestou de uma forma extraordinária na minha vida, né? 10 anos atrás eu conheci o meu esposo nessa casa, nesse lugar onde eu estava. Ele me viu toda machucada, né, de ter entrado em conflito familiar. Ele me viu ainda, nós estávamos namorando, e um dia ele foi me visitar e eu toda machucada, né, por ter enfrentado uma situação. Eu ia visitar o meu filho, toda vez era conflito, toda vez que eu ia ver o meu filho, né, porque eu queria às vezes eu queria pegar ele para passear com ele, tirar ele de lá, passar o final de semana que ele dormisse comigo, e nem isso era permitido, né? Então, a gente atravessou dias muito difíceis, muito terríveis mesmo, e na casa, no lugar onde eu estava, era um lugar totalmente insalubre, úmido, e eu vivia com crises de asma. Era totalmente diferente, né, do que eu estava acostumada ali, do ambiente. E ali eu nem dormia. Às vezes eu ficava acordada com um pedaço de cabo de vassoura à noite, com medo de alguém entrar, por causa da segurança que não era boa no lugar, né? E era um lugar bem vulnerável, tinha uma família que morava ali, né? E eu vou contar esse testemunho outras vezes aqui, né? Mas quando as coisas apertam, nos dias de hoje, nos dias atuais, o Senhor fala comigo e diz: te lembra de onde eu te tirei? De onde o Senhor me tirou, ninguém me tiraria. Eu tentei me matar muitas vezes, já jovenzinha, com 11 anos de idade. Cortei o pulso com faca de serra no banheiro de casa. Eu tinha horror à casa da minha avó, ao lugar onde eu morava. Ao mesmo tempo eu amava eles, né? Então era um misto, né, de sentimento que eu não queria sentir, queria entender. Vivia, passava por essas situações e parecia que nunca ia terminar. Aquilo parecia que nunca teria fim. E aí, por vários dias de coisas que nós temos enfrentado, o Senhor tem falado assim: traz à memória aquilo que te dá esperança. Traz ao teu coração aquilo que te dá esperança. Assim como o profeta Jeremias, num cenário todo destruído, um cenário de caos, ele olha para aquele cenário e ele diz assim: mas eu ainda prefiro crer naquele que tem misericórdia, naquele que é fiel, aquele que não nos consome, porque nós deveríamos morrer por causa dos nossos pecados, mas ele resolveu ainda nos restaurar. Era a promessa dele para Jerusalém: vocês vão ser cativos um tempo, mas eu vou restaurar vocês.
eu vou restaurar. E aqueles que crescem na promessa, eles iam ser levados cativos, eles iam se sujeitar ao cativeiro, mas eles iam chegar lá e eles iam viver as suas vidas normais, porque foi isso que aconteceu com muitas pessoas. Mas aqueles que não entenderam os projetos de Deus, eles foram mortos, né? Muitos foram mortos, muitos viveram situações degradantes, né? Então é necessário que a gente venha entender o projeto de Deus e que o coração da gente venha estar depositado naquilo que dá esperança no Senhor, né? Que o Senhor alegre o teu coração hoje através dessa palavra. Lembra das coisas que Ele tem feito por ti. Lembra das coisas, da mão do Senhor na tua vida, com certeza, diante das aflições, das tribulações que tu tem enfrentado, tu já viu muitas vezes a mão do Senhor se movimentar. Tu já viu muitas vezes o Senhor te consolar, te ajudar, te fortalecer em situações difíceis. E Ele está passando contigo. Ele não te abandonou. Então persevera, não desiste. Persevera. Continua na presença dEle. Buscando a Ele, buscando a face dEle, adorando a Ele, clamando a Ele, confiando nele. Porque a nossa esperança, Paulo disse, não está nas coisas dessa terra. A nossa esperança está no céu. Nós somos cidadãos do céu. A nossa morada não é aqui nesse lugar. A nossa morada é no céu. Deposita a tua confiança no Senhor. E todos os dias de aflição Ele estará contigo. E tu vai ver a mão dele se movimentar muito mais conforme aquilo que Ele tem falado para ti. Só não desiste. Não desanima. Se desanimar, ouve a palavra, que a palavra vai te trazer ânimo, vai trazer vida para o teu coração, vai trazer fé, vai gerar fé. A palavra gera fé, né? E é da palavra que nós precisamos, tá bom? Eu quero deixar aqui meu grande abraço para ti. Traz à memória aquilo que te dá esperança. E até o... Opa! Eu quero orar contigo. Eu vou orar contigo. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, o teu filho, a tua filha. Cobre com o teu sangue, cobre com a tua misericórdia, com a tua bondade, com o teu poder. Estende as tuas mãos, Pai. E anima, Senhor, o coração dela, trazendo a memória, que o teu Espírito, Pai, possa entrar e trazer lá do profundo as coisas que o Senhor tem feito por ela, por ele, Senhor. Que o Senhor venha ajudar, Pai, na caminhada dele, na caminhada dela, guardando, livrando de todo mal, cobrindo com o teu sangue, Pai. Guarda a entrada e guarda a saída, dá livramento, Senhor. Cobre a família, cobre a casa, cobre o trabalho, Senhor. Ministério, Pai. Faz a tua obra, Senhor, na vida do teu servo, da tua serva, Pai, do teu filho, da tua filha. Dá entendimento espiritual. Abre a visão, dando discernimento, Pai, todos os dias. Ajuda e fortalece, Pai, nessa situação e que ela possa sair vitoriosa, que ele possa sair vitorioso dessa situação que ele tem atravessado. Tá certo? Eu quero pedir desculpa aqui, irmãos, porque o cansaço, a mente da gente, né? A gente tem buscado trabalhar da obra do Senhor, né? Buscar tantas coisas, a logística da nossa casa aqui é um negócio, né? A gente tem um bebezinho pequeno e tem as crianças para atender e tem a logística da casa e tem o ministério da palavra e tem a oração e fora outras coisas, tem muitas coisas mesmo, né? A gente trabalha aí, faz os bolinhos, trabalha com bolo e... Então, é bastante coisa na mente da gente, e às vezes dá uma falhada aí, né? Às vezes a gente dá uma falha no sistema pane, né? Mas que Deus abençoe a tua vida, tá certo? E até o próximo vídeo. Um grande abraço, ficou meio extenso aí, né? Mas eu creio que Deus vai falar com muitas pessoas através desse vídeo, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.